Nós estamos vendo o PowerPoint. Agora foi. Pronto, tá bom, vou começar então. Pode ir. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Então, boa tarde, gente. Né, como o Guilherme já falou, né, sou orientada por ele. Eu estou no 2º ano do doutorado e hoje eu vou apresentar o andamento da minha tese, que está intitulada Abordagem Funcional sobre as Respostas dos Corais às Mudanças Climáticas. Bom, a diversidade, ela é um componente importante que influencia no funcionamento do ecossistema. Ela pode ser medida através da diversidade taxonômica, filogenética ou funcional, por exemplo, onde na diversidade funcional ela linka, então, a diversidade com o funcionamento do ecossistema. Onde, a partir, por exemplo, de funções que são movimento, armazenamento de energia e matéria, né, a gente consegue medir funções através de atributos que são características mensuráveis a nível de organismo. Nos ambientes que se faz, organismos diferentes desempenham funções diferentes, relacionadas à dinâmica de carbono, de carbonato de cálcio, de herbivoria, da predação e de nutrientes. E os corais aqui estão relacionados à produção de carbonato de cálcio, à produtividade primária e também à complexidade estrutural. Só que esses corais eles estão ameaçados com as mudanças climáticas, né, e principalmente por causa do branqueamento, onde corais eles são quinidários que estabelecem simbiose com dinoflagelados fotossintetizantes, né, então é através dessa simbiose que eles tiram sua principal fonte energética. Eles vivem aí em um limite de distribuição térmica, né, entre 18 e 28 graus Celsius. Só que em situações de aumento da temperatura, o que pode acontecer é que essa temperatura, né, então pode passar o limite térmico dos corais, eles podem branquear, que o branqueamento é o processo, né, da interrupção dessa simbiose entre corais e zooxantelas, né, então o coral expulsa as zooxantelas de dentro dos tecidos, e aí perde sua principal fonte energética e também a coloração que ele atribui. Só que se essa temperatura permanecer muito alta por um tempo prolongado, o que pode acontecer é ultrapassar o limite térmico tolerável, né, pelas espécies, e aí o coral pode morrer. E um dos primeiros sinais de morte de coral é o crescimento por algas, o sobrecrescimento por algas. Então, nesse cenário de mudanças climáticas, né, isso já está acontecendo com maior frequência, intensidade e duração, e a previsão é de que isso vai acontecer com maior intensidade ainda, né, nos anos futuros. E isso é uma grande ameaça para a complexidade e diversidade, né, desses ambientes e desses organismos nesses ambientes. Então, ondas de calor, né, que vão causar o branqueamento, eles podem, então, resultar na morte de alguns indivíduos, né, de algumas espécies de corais numa comunidade. E isso, então, pode acarretar nessa perda de espécies, pode também acarretar em perda de funções que elas ali estavam desempenhando ali. Então, pensando nisso, vários trabalhos já têm trabalhado com abordagens, né, baseadas em atributos. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, né, onde eles avaliaram atributos morfológicos dos corais, morfológicos de estruturação dos corais, viram que, ao passar dos anos, com vários distúrbios diferentes, aqui representados pelas diferentes cores, a comunidade passou mais de dominância de corais ramificados, que tem várias funções associadas para uma dominância mais por corais mais massivos, mais simples, de menor estruturação, e aí, né, poderia, então, ter perdido algumas funções associadas. Então, o principal objetivo da tese, os principais objetivos, né, estão sendo descrever o padrão de diversidade taxonômica e funcional dos corais e entender os mecanismos de resposta dos corais às mudanças climáticas. E essa tese está estruturada em 4 capítulos, eu vou falar sobre cada um ao longo da apresentação. Então, no capítulo 1, que é a diversidade taxonômica e funcional dos corais no Brasil. Então, esse é o principal objetivo, né, descrever essa diversidade de corais no Brasil. E a gente acredita que essa diversidade e a composição de espécies, então, seja influenciada por filtros ambientais e também que regiões como, por exemplo, a região da Bahia, que tem uma ampla plataforma continental e rasa, ela concentra maior riqueza e espaço funcional, e isso vai diminuindo à medida que vai se distanciando desse centro de diversidade. Então, a partir da presença e ausência de 20 espécies de corais, a gente fez uma análise de agrupamento, e a gente chegou a 8 regiões, né, agrupadas, 8 regiões que estão aqui separadas pelas diferentes cores.
a gente percebeu que duas regiões têm uma alta riqueza de espécies, né? Então, são considerados centros de diversidade de espécies. E quando a gente avalia como é que essa composição de espécies varia ao longo desses 8 grupos, a gente vê que desde a região, né, da Amazônia aqui até o Espírito Santo, essa beta-diversidade, né, ela é baixa, né, tem pouca variação, ela é baixa, com exceção aqui da região do Piauí e do Ceará, e que algumas regiões, como por exemplo, mais aqui na região sudeste, sul do Brasil, e mais distantes da costa, né, tiveram uma beta-diversidade maior, ou seja, a composição mais diferenciada em relação às outras regiões. Adicionando essa beta, então, em turnover e nestedness, a gente viu que na região, essa grande região, desde o Amazonas até o Espírito Santo, né, foi bem equilibrado da contribuição por turnover e por nestedness, mas que algumas regiões tiveram ou maior turnover, né, como por exemplo essa região aqui em verde do Piauí e Ceará em relação a essa região aqui de Sergipe e da cadeia Vitória Trindade, enquanto que, né, essa região aqui mais no limite sul foi muito maior para nestedness, e isso pode ser explicado, né, assim, então ele é um subconjunto das outras regiões. Isso pode ser explicado porque essas regiões elas estão mais distantes desse centro de riqueza, né, de espécies, e também estão muito próximos, né, assim, dos limites de distribuição da maioria das espécies de corais, tanto para o limite sul, que aqui é mais ou menos na região do Rio de Janeiro, como também mais distante da costa. Isso dificulta a chegada de espécies, né, nessa região mais distante. E além da diversidade taxonômica, a gente também avaliou a diversidade funcional através de 9 atributos dessas 20 espécies, e construímos o espaço funcional, então, dessas 8 regiões. E o que a gente vê aqui, essa mesma região de alta riqueza de espécies, também teve um espaço funcional bem ocupado, né? Representado aqui pelo volume desse espaço funcional, que vai reduzindo à medida que vai se distanciando desse centro de diversidade. Olhando para a beta-diversidade, então, funcional, a gente vê que algumas regiões aqui, né, essa região em verde e salmão e roxinha, são essas regiões aqui, elas tiveram beta-diversidade um pouquinho maior em relação às outras. E quando a gente olha a partição dessa beta, por exemplo, essas 3 regiões, algumas têm mais turnover do que nessas, né? Então, por exemplo, essa região do Piauí e do Ceará, em relação a Sergipe e Vitória Trindade, assim como essa região do Sergipe e Vitória Trindade em relação ao Rio de Janeiro. E que essa região do Rio de Janeiro, né, estava bem alinhada em relação às outras regiões. A gente está fazendo aí análise de métricas funcionais, e pretende fazer ainda uma análise de média ponderada pela comunidade para avaliar a relação dos atributos com as variáveis ambientais. Os meus capítulos 2 e 3 estão relacionados à alimentação dos corais. Então, corais, eles são mixotróficos. A sua principal fonte de alimentação é pela fotossíntese, né, das zooxantelas, mas eles também conseguem capturar organismos do zooplâncton. Então, eles também têm alimentação heterotrófica. Na região aqui do Atlântico Sul, então temos umas condições bem específicas, né, de alto nutriente na água, alta turbidez, e a gente espera, então, que essa reserva energética e heterotrofia vão variar em diferentes gradientes, né, de temperatura, salinidade, profundidade, mas principalmente aqui em relação à temperatura, e que isso também varia de acordo com as espécies, né, onde a gente acredita, então, que espécies de tamanho de boca maior, né, que nesse caso é medido pelo tamanho do coralito, seriam isso aqui, espécies com tamanho de coralito maior, então teriam uma maior capacidade de se alimentar de organismos do zooplâncton do que esses coralitos de tamanho de boca menor, corais de boca menor. E que isso, né, tanto a reserva energética quanto a heterotrofia teriam uma influência aí no branqueamento dos corais. Então, corais que consomem mais organismos do zooplâncton ou que conseguem reservar mais energia, teriam menos dificuldade para passar nesse processo de branqueamento, né, de estresse térmico,
branqueando mais tardiamente e também se recuperando, conseguindo se recuperar de eventos de branqueamento, enquanto espécies que tenham essa menor razão heterotrófica ou menor reserva energética teriam mais dificuldade para passar nesse período de estresse térmico, né? E poderiam, então, ter maior morte dessas espécies. Então, o meu capítulo 2 está relacionado à reserva energética heterotrofia ao longo da costa, onde o objetivo é justamente analisar essa reserva energética em 7 espécies ao longo da costa. E a gente acredita que essa reserva energética ela vai variar, né? A heterotrofia vai variar ao longo desse gradiente ambiental, principalmente influenciado pela temperatura, e que também isso vai variar de acordo com as espécies. A gente vai fazer coletas, né, ao longo da costa, que estão representadas pelas cores em verde e amarelo. Essas coletas a gente vai depois congelar, né, e vão passar por processo de separação até chegar na análise dos ácidos graxos. Até então, a gente fez algumas coletas aqui na região do Rio Grande do Norte e em Fernando de Noronha, e para o verão do próximo ano, a gente pretende fazer o restante das coletas. O que a gente espera é que a reserva energética e a heterotrofia, né, vão reduzir com o aumento da temperatura, ou seja, ela vai ser maior em temperaturas mais baixas e menor em temperaturas mais altas nesse gradiente, e que, além disso, né, a gente também espera que essa heterotrofia, reserva energética, ela aumente com a profundidade, com a turbidez e com os nutrientes. No capítulo 3, a gente vai avaliar, então, o papel da reserva energética e da heterotrofia no processo do branqueamento. Então, o objetivo é justamente ver qual é o papel dessas características no branqueamento dos corais, através de uma abordagem em campo e experimental. E a gente espera que a heterotrofia e a reserva energética confiram, então, um valor positivo aí na resistência e recuperação dos corais. Então, em 2020, teve uma onda de calor muito forte aqui, né, que atingiu a região aqui do Nordeste, uma escala de nível máximo de branqueamento, e a gente acompanhou esse branqueamento nos recifes de Rio do Fogo, onde a gente fez coletas, né, de tecido de coral ao longo de todo esse evento de branqueamento, né, antes, durante e depois, inclusive um ano após esse evento de branqueamento, que foi severo. A gente padronizou depois as amostras branqueadas e saudáveis e separou elas para fazer análise da comunidade de simbiontes e também para fazer análise da reserva energética e heterotrofia, né, das espécies de corais. E além desse experimento natural que aconteceu em campo, né, a gente vai fazer também um experimento em laboratório, um pouquinho mais controlado, onde a gente vai pegar o coral Siderastrea stellata e vai avaliar, né, como é que o incremento de zooplâncton poderia influenciar nesse processo do branqueamento, né? Então, vamos ter aqui dois tratamentos e um controle, onde o controle vai permanecer na temperatura normal, né, de 27 graus Celsius, e aqui, em um, a gente vai aumentar e reduzir, né, a temperatura do aquário, simulando esse evento de branqueamento, sem adição de nada, né, e aqui a gente vai adicionar alguns organismos. E a gente vai avaliar, então, a eficiência fotossintética do coral e também a heterotrofia antes, durante e depois desses eventos simulados de branqueamento. Então, o que a gente espera em relação na onda de calor em relação à comunidade de simbiontes é que que a gente espera ter uma variação, então, da comunidade que a gente viu antes do branqueamento e depois do branqueamento. Em relação à reserva energética, que corais que são mais heterotróficos, eles teriam, então, uma menor mortalidade e uma recuperação mais rápida do branqueamento, enquanto que corais menos heterotróficos demorariam um pouco mais para se recuperar ou poderiam ter tido maior mortalidade. Em relação ao experimento em laboratório, a gente espera que, então, esse incremento, né, essa alimentação heterotrófica, vai ajudar no processo de recuperação, de resiliência, né, ao branqueamento e de recuperação. Além de avaliar, né, a recuperação do coral no processo de avaliamento, no processo de branqueamento, é importante ver também como é que novos indivíduos, é importante entender assim, como é que as mudanças climáticas vão influenciar o sucesso reprodutivo, né, que é a entrada de novos organismos no sistema, e principalmente se um evento de branqueamento tiver ocasionado morte de algumas espécies, né, morte em massa. Então, branqueamento, né, ele pode influenciar
o sucesso reprodutivo através da redução da reprodução em si, né, da sobrevivência dos gametas e das larvas, da recuperação, da percepção dessas larvas, né, a percepção sensorial de onde vão assentar, e também em relação ao recrutamento, ao processo de recrutamento. Então, nesse capítulo 4, a gente vai avaliar essa relação do aumento da temperatura com o sucesso reprodutivo dos corais, porque o objetivo é justamente entender como é que a temperatura vai influenciar nisso, e a gente espera que essa influência seja negativa, né, que vá desde o processo de produção dessas larvas até o processo de assentamento e sobrevivência. Então, eu já vou fazer um experimento em laboratório, né, com coral fávea grávida. Então, a gente vai pegar 20 indivíduos e vai deixar eles aclimatando por uma semana. Depois de uma semana, a gente vai separar eles em 2 tratamentos diferentes, né, de temperatura atual 27 e futura de 30 graus Celsius. Eles vão permanecer ali por um mês. Depois a gente vai induzir a reprodução do coral, né, e colocar eles nas arenas de recrutamento para poder avaliar o recrutamento dessas larvas. Então, até então, a gente fez um experimento piloto, mas apenas na temperatura atual de 27, para avaliar se era viável fazer a reprodução desses organismos em laboratório. E deu certo. E a gente, das 18 colônias coletadas, 13 conseguiram desovar, né? A gente tem aí a gente conseguiu mais de 600 larvas, avaliou as principais morfologias e o tamanho dessas larvas, né? O tamanho médio dessas larvas. Então, o que a gente espera nesse capítulo é de que o aumento da temperatura, né, vai reduzir o número de colônias que vão conseguir se reproduzir, o número de larvas que elas vão reproduzir, a sobrevivência dessas larvas e todo o processo de recrutamento, e que, com o aumento da temperatura, a gente tem um maior número de larvas com anomalias. Então, a partir desses 4 capítulos, né, a gente espera, então, descrever padrões de diversidade ao longo da costa, entender alguns mecanismos de resistência e resiliência, né, que principalmente relacionados à alimentação e também relacionados à reprodução, que é a inserção de novos indivíduos naquele ambiente, naquele sistema. Então, eu vou mostrar o meu cronograma aqui por capítulo. Então, o meu primeiro capítulo, em vez de que datar o semestre atual, né, então, o meu primeiro capítulo eu pretendo ainda finalizar esse ano. Em relação ao capítulo 2, já fiz algumas coletas, né, só na região aqui do Rio Grande do Norte, e pretendo fazer o restante das coletas no verão do próximo ano, e as análises, estou esperando os laboratórios voltarem, na verdade. Em relação ao capítulo 3, que é o da onda de calor, já fiz as coletas. Está faltando fazer o experimento, né? A gente fez alguns experimentos pilotos, mas não experimentos pilotos no laboratório, mas está faltando fazer o experimento que vai ser feito também no ano que vem, e também estou esperando os laboratórios voltarem para poder fazer as análises dos lipídios. Para o capítulo 4, a gente já fez o experimento piloto e pretende fazer o novo experimento, né, de reprodução no começo do ano que vem. Já cumpri boa parte das disciplinas, estou fazendo estágio de docência, né, vou fazer os 2 esse ano, participei de um congresso internacional e vou participar de mais alguns congressos esse ano, pretendo também fazer um doutorado de sanduíche em 2023, e estou vendo a possibilidade na nova Southeast University, nos Estados Unidos, com a professora Joana Figueiredo, que ela trabalha com ecologia larval. E é isso, obrigada. Queria agradecer, né, aos apoiadores e também ao pessoal da banca que vai contribuir. E deixo aqui meu e-mail para contato.